A Érica traz informações de uma criança, olha só essa história, de apenas 2 anos, que foi encontrada sozinha em uma rua do bairro Santa Cruz, na zona sul de Teresina. Nós tivemos aquele caso do jovem no aterro sanitário, né? Não é, meu primo? Você lembra a idade dele? Hein, meu primo? 12 anos, 11, 12 anos, o do aterro sanitário, né? E agora aqui a criança, volta aqui por favor, 2 anos, no meio da rua, de madrugada. Traz a Érica, coloca a Érica no ar. Érica, boa tarde, seja bem-vinda. Érica, que história é essa, Érica? Como é que essa criança de 2 anos está perambulando em Teresina na madrugada? Douglas, boa tarde a você e a toda a audiência do EG News. É isso mesmo, é um caso que revolta, que choca a população. Uma criança de apenas 2 anos, é praticamente um bebê ainda, não fala direito, não tem capacidade de se comunicar bem, como a gente sabe, né, por conta da pouca idade, e estava 4 horas da manhã em uma rua no bairro Santa Cruz, uma região que é um pouco perigosa, e foi encontrada por um motorista de aplicativo, que quando viu ali a cena da criança sozinha, descalça, chorando, meio sujinha, sabe? Com as roupas sujas, acionou a polícia militar e depois a polícia militar orientou que ele acionasse o conselho tutelar. Nesse meio tempo, esse motorista de aplicativo levou a criança para casa para esperar os comandos do conselho tutelar, porque ele não ia sair e deixar a criança ali sem nenhuma supervisão. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Um caso que choca e chama a atenção da população. Uma criança de apenas 2 anos encontrada no meio da rua durante a madrugada, totalmente desamparada, chorando e sem nenhum familiar por perto. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem um dos princípios que norteia a aplicação das medidas, que é o princípio da intervenção imediata. Então, quando uma situação semelhante a essa, criança no espaço da rua, ou então criança sozinha em casa, sozinha em condomínio, é localizada, nós temos essa autoridade legal para intervir de forma imediata, a fim de retirar essa criança da situação de risco na qual ela se encontra. E foi justamente por isso que o Conselho Tutelar procedeu da forma como procedeu, conduzindo essa criança ao acolhimento institucional. A criança foi encontrada por um motorista de aplicativo que passava nas ruas da Zona Sul. Ao notar a presença da criança sem nenhum familiar por perto, o homem acionou a polícia militar e, posteriormente, o Conselho Tutelar, que tomou todas as medidas cabíveis ao caso. Os familiares foram localizados e entraram em contato com os profissionais do Conselho Tutelar, mas não deixaram claro sobre os motivos para a criança estar nas ruas durante a madrugada. Como já vinha sendo divulgada a imagem da criança como desaparecida, essa mãe procurou posteriormente o Conselho Tutelar e ela foi orientada agora a respeito de como proceder para retirar a criança desse acolhimento institucional. Ela vai ter que procurar a justiça, porque conforme o artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente, só a autoridade judiciária pode reverter as medidas que são aplicadas pelo Conselho. Vai haver uma audiência concentrada posteriormente, em que a justiça vai decidir quem reúne melhores condições de se responsabilizar por essa criança. Com certeza a família também vai ser avaliada pelas técnicas da rede de proteção, do Poder Judiciário, porque agora essa criança não pode ficar aos cuidados de pessoas que possam expô-la a uma situação dessa novamente, né? O Conselho Tutelar oferece orientações importantes para que a população saiba como agir frente a situações desse tipo, com o intuito de garantir que os direitos da criança e adolescente sejam garantidos. Sempre que a sociedade presenciar uma criança em situação de risco, de vulnerabilidade, deve discar 100, deve ligar para o Conselho Tutelar da respectiva região, pode também acionar a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que nós não podemos nos silenciar, porque fazendo isso nós estaremos exercendo a nossa cidadania e também contribuindo para a proteção integral da criança e do adolescente. Além do Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente também está investigando o caso.
Tá aí as informações acerca desse caso, que é chocante. Não é todo dia que a gente vê uma criança de apenas 2 anos de idade, sem nenhuma supervisão, sem nenhum amparo, sozinha na rua, em um local perigoso durante a madrugada. Ela teve sorte que quem a encontrou foi um motorista de aplicativo bem intencionado, acionou os policiais, acionou o conselho tutelar, mas poderia ter sido, Douglas, qualquer outra pessoa com más intenções. A mãe entrou em contato com o conselho tutelar, os familiares foram localizados e ela afirmou ao conselheiro que a criança costumava ficar com uma conhecida dela que gostava, era afeiçoada à criança. Mas também não explicou o porquê da criança estar na rua naquele horário. A gente também teve a informação de que a casa onde a criança morava ficava distante do local onde a criança foi encontrada na rua, Douglas. Essa história aí, Érica, tem alguns pontos aí que precisam ser esclarecidos, né? Por exemplo, a mãe justificou onde é que ela estava. Ela disse que deixou com a vizinha, né? Exatamente, disse que deixou com uma pessoa que a criança tinha uma certa afeição, essa pessoa também tinha uma afeição com a criança, mas ela não entrou em detalhes do porquê a criança ficava com esta pessoa. O que é que ela foi fazer, né? Exatamente. E a pessoa também foi notificada? O que é que ocorreu para a criança sair da casa dela? Esses detalhes estão sendo investigados pela DPCA, né, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Vão ser feitas várias investigações para ter certeza de que a família tem condições de ficar com a criança, né, de manter a criança em um ambiente seguro. Olha, eu vou dizer uma coisa, a mãe, a família deve mandar fazer uma novena, uma trezena, o que tiver de reza aí, porque é sorte. 2 anos de idade, perambulando pelas ruas de Teresina, na madrugada. E aí, por sorte, encontra um cidadão de bem, que é o motorista de aplicativo, que pega a criança, coloca no carro, vai à polícia, ao conselho tutelar. Olha, eu vou dizer uma coisa. E aí, Érica, só para tirar uma dúvida aqui, ela tomou conhecimento que a criança estava desaparecida quando ela viu a foto. Exatamente. Quer dizer, colocaram cartazes, né, com a foto da criança e dizendo que a criança estava desaparecida, e ela só entrou em contato com o conselho tutelar a partir desses cartazes que estavam sendo divulgados. meu Deus do céu, realmente é um ato, vou ser muito direto aqui, de irresponsabilidade. O ato de irresponsabilidade. Quando você resolve ser pai, ser mãe, não interessa, né? Porque você aqui bem direto, né? Que na hora de fazer é uma maravilha, né? Todo mundo, é bom demais e tal. Sim, mas aí você tem a consequência. Você coloca uma criança no mundo, você tem que se responsabilizar até a independência dela. Do ser humano, do adulto que se tornar, né? A criança se torna... Você é responsável. Né? Então, assim, eu estou aqui, deixa ali e tal. Aí, sei lá, tantas horas depois, um dia depois, 2 dias depois, eu olho num poste ou em qualquer lugar e vejo o retrato do meu filho, da minha filha, desaparecido. Mas que coisa é essa? Sem lógica, é um negócio... Essa criança se podia ter sido atropelada, porque 2 anos, pequenininho, de noite, um carro em alta velocidade. E aí, Érica, eu ficaria por isso mesmo, um caso desse. O cara de noite não tem câmera ali, não é visível nem nada, passa atropelando e vai embora, deixa lá, e acabou. Então, assim, foi realmente Deus colocou a mão e entregou para esse motorista de aplicativo. Obrigado, viu, Érica, pelas informações, e vamos continuar acompanhando para ver os desdobramentos desse caso, inclusive esses detalhes que nós conversamos aqui, essas lacunas aí que não foram preenchidas. Eu que agradeço, Douglas, o espaço, e a gente continua acompanhando esse caso e vendo o desdobramento dessas investigações. Obrigado mais uma vez, bom final de semana.